Pois, muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer-vos que não tem nada que se preocupar com o tempo que aqui estive, porque, ao contrário, foi um gosto enorme ter tido a oportunidade de ouvir estas últimas intervenções. E se alguma coisa tenho pena é de não ter tido tempo antes para cá estar e para ouvir as que se antecederam, que por certo foram muito interessantes e por essa razão não tive a oportunidade de me aproveitar das experiências e do conhecimento que aqui foi transmitido e que por certo tão útil teria sido para mim. Eu cumprimentava-vos a todos, há muitas caras conhecidas na sala, muitas individualidades, se me permitem, cumprimentava-vos na pessoa destas 4 últimas individualidades que aqui estiveram, de nomes Nunes da Silva, Ana Coreta Correia, Crisóstomo Teixeira e Susana Castelo, e dar-vos os parabéns à Eurotransporte pela organização deste seminário sobre um tema tão atual. Nesta primeira fase da locução, apenas uma pequena reclamação que tem a ver com o facto de, no momento em que se discutem temas de mobilidade tão relevantes como estes que aqui que discutimos, com expansões de redes, com novas tecnologias, tudo aumenta, tudo cresce, exceto uma coisa que são os púlpitos, continuam baixos e, portanto, me geram aqui uma certa dificuldade. Mas agradecia, de facto, muito o convite para vos poder dirigir umas palavras finais no final deste seminário, porque se de facto há temas que ganharam uma centralidade indiscutível, discutir o vasto ecossistema da mobilidade é mesmo um deles. Tendo aqui sido debatida a mobilidade urbana na área metropolitana de Lisboa e o tanto que está a ser feito, permitam-me que, sem esquecer esta realidade, a minha intervenção possa ser de banda um pouco mais larga. Cumpre ao Estado adotar as políticas nacionais e decidir, mas é a obrigação do Estado decidir de forma informada, socorrendo-se do melhor conhecimento disponível, também aqui representado, e de forma partilhada e articulada com outros níveis de decisão, como aqueles que têm responsabilidades ao nível autárquico e metropolitano, que estão também aqui presentes. Discutir no presente os desafios do futuro é algo que sempre temos de fazer e que se torna ainda mais essencial em tempos de incerteza como aqueles que vivemos. Um desses desafios, o do tema que nos traz aqui hoje, a mobilidade, sustentável e para todos. Atingi-lo trata-se de um desígnio aparentemente simples, mas como a própria experiência nos mostra, ele é muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. A mobilidade e os transportes são, como todos bem sabemos, um pilar cada vez mais essencial nas nossas vidas e conseguir que essa mobilidade seja sustentável e acessível nas mesmas condições a todos os cidadãos é um desafio ainda maior. A verdade é que só é livre o cidadão a quem o Estado dá todas as condições para chegar ao trabalho a horas, para deixar os filhos na escola sem atrasos, para aceder a um hospital a tempo de receber os tratamentos adequados. E isso leva-nos ao desafio seguinte, criar condições para que tenhamos um ecossistema de mobilidade que dê resposta às necessidades de cada um de nós. Mas este desafio difícil é um desafio virtuoso. É um desafio virtuoso porque, para lá da resolução do problema que acabo de enunciar, traz consigo o contributo para a resolução de outros problemas e para a melhoria da nossa vida. E porquê? Porque a eficácia na mobilidade, nos termos em que hoje se desenha, traz otimização de recursos e, por isso, menos consumos, e traz ainda a utilização de recursos movidos por fontes energéticas mais amigas do ambiente. Se queremos, e todos queremos, aspirar a cumprir as metas a que nos comprometemos do ponto de vista da transição climática, temos mesmo de fazer esta transformação num setor que, pela negativa, tanto contribui para a pegada ambiental. É um desafio virtuoso porque a eficácia na mobilidade é a economia de tempo, seja nas deslocações das pessoas, seja no transporte de bens, sendo ambos fatores de incremento de competitividade económica. É um desafio virtuoso porque a economia de tempo nos transportes é ganho de qualidade de vida, valor fundamental numa sociedade que se quer moderna e onde vale a pena viver. Sim, ter uma mobilidade eficiente em condições de dar resposta às necessidades de cada um de nós é um desafio a que todos nós, em conjunto, temos de dar resposta. Meus caros amigos, é fundamental mudarmos o paradigma da mobilidade em Portugal se queremos atingir as metas ambientais nacionais e europeias. Já todos sabemos, mas nunca é demais repeti-lo, os transportes são responsáveis por 1/4 das emissões de gases com efeitos de estufa e por 74% do consumo de petróleo em Portugal. São também uma das principais fontes de ruído e de poluição do ar. De acordo com o Plano Nacional de Energia e Clima, até 2030 o setor deverá reduzir as suas emissões em 40% relativamente a 2005 e atingir uma incorporação de renováveis de 20%. A aposta num transporte público acessível e de qualidade
bem como na generalização dos veículos elétricos, progressivamente em modo partilhado e autónomo, sem esquecer as formas de mobilidade ativa, como o uso da bicicleta, são fatores-chave para atingir estes objetivos. Nos últimos anos, muito já foi feito para sermos mais sustentáveis na forma como nos deslocamos. Ao nível do transporte público, iniciou-se um investimento na modernização e na expansão das redes de metro de Lisboa e do Porto, bem como na aquisição de material circulante, num investimento total de cerca de 810 milhões de euros, que ficará concluído até 2025. Em 2019 foi lançado o PART, o Programa de Redução Tarifária, um programa revolucionário e transformador do sistema de transporte público, que permitiu que em todo o território fossem aplicadas políticas diferenciadoras de redução e integração tarifária do sistema de transportes coletivos. Já em 2020 foi implementado o ProTransp, Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, dedicado agora a áreas que não as metropolitanas e tendo por objetivo promover o reforço dos serviços existentes. Criaram-se novos serviços de transporte público, regular e flexível, melhorias significativas na acessibilidade aos territórios e das suas populações aos principais serviços e polos de emprego. Ainda ao nível do transporte público, através do POSEUR, promoveram-se vários apoios à descarbonização das frotas dos transportes públicos, a que correspondeu a um investimento global de 263 milhões de euros, que permitiram a aprovação da aquisição de 709 autocarros limpos e respectivos postos de carregamento ou de abastecimento. Promoveu-se também a aquisição de 11 navios 100% elétricos, 10 destinados à renovação integral da frota da Transtejo e um destinado à aquisição do novo ferry elétrico para transporte entre São Jacinto e Forte da Barra, no concelho de Aveiro. Já em 2021 foi lançado um novo aviso do POSEUR para apoiar a aquisição de mais veículos elétricos e a hidrogênio que assegurem serviços públicos de transporte de passageiros nas comunidades intermunicipais, com uma dotação de 50 milhões de euros que permitirá apoiar a aquisição de mais 207 autocarros elétricos. E também, ainda no final de 2022, no âmbito do PRR, foi lançado um aviso pelo Fundo Ambiental para apoiar a aquisição de autocarros limpos, agora nas duas áreas metropolitanas. Foram submetidas 18 candidaturas, 8 da área metropolitana de Lisboa e 10 de operadores da área metropolitana do Porto, para um total de 519 autocarros, correspondentes a um montante global de apoio solicitado de 142 milhões. A avaliação destas candidaturas encontra-se em curso. Ao nível da ferrovia, assiste-se hoje em Portugal a um investimento sem precedentes, depois de décadas de desinvestimento neste setor. É já uma realidade a recuperação de inúmeras unidades de transporte, sejam locomotivas, automotoras ou carruagens, que permitiram repor, no imediato, alguma normalidade na fiabilidade de um serviço que era, de facto, muito mau. Em simultâneo, está já lançado o maior concurso de sempre para a aquisição de 117 automotoras, a que corresponde ao expressivo valor de investimento de 819 milhões de euros. Na infraestrutura, o cenário é idêntico. Está em curso um plano de recuperação das linhas existentes, que tem como objetivos principais a renovação, a eletrificação e a melhoria da segurança das nossas linhas, com cerca de 1.000 milhões de euros em curso nos projetos do Ferrovia 2020 e mais 1.000 milhões de euros para continuar este tipo de trabalho nos próximos 6 anos. A finalizar, e muito relevante, está já em avançado estado de preparação o lançamento do projeto de alta velocidade em Portugal. Conseguir fazer uma viagem entre Porto e Lisboa em cerca de 1h15 será uma realidade ainda antes do final desta década. Mas nem só de grandes investimentos precisamos para atingir a mobilidade eficaz com que sonhamos. Ao nível da mobilidade ativa, elaborou-se e colocou-se em marcha uma estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável, 2030, que, a ser concretizada, permitirá uma redução de emissões de CO2 de 250 mil toneladas até 2030. Entre outras, esta estratégia fixa como metas para 2030 o aumento de 1% para 7,5% o número de deslocações em bicicleta. Para além do financiamento disponível no âmbito do PT 2020, foram lançados avisos do Fundo Ambiental para desenvolver a Rede Nacional de Infraestruturas Cicláveis e, no âmbito do Programa Ciclável 2030, as quais asseguraram financiamento entre 2020 e 2021 para a construção de cerca de 90 km de ciclovias inseridos em 16 projetos intermunicipais. Foi ainda disponibilizado financiamento para medidas de fomento da intermodalidade entre transportes públicos e o modo ciclável e foi disponibilizado financiamento para a instalação de estacionamentos de bicicletas junto aos serviços públicos e noutros locais com procura para estes equipamentos. Ao nível da mobilidade partilhada, trabalhou-se no âmbito de um grupo de trabalho para a modernização do táxi, com vista à apresentação de um novo regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros em táxi,
o qual consagra mais poderes para as autoridades de transportes e enquadra a possibilidade de uma organização de gestão supramunicipal, para além de prever novos modelos de prestação de serviços de transporte em táxi através de reserva, nomeadamente por via digital. Ao nível da mobilidade elétrica, foi mantida a aposta na mobilidade elétrica, favorecendo no plano fiscal os veículos elétricos através dos sucessivos orçamentos de Estado, e foi ainda estimulada a regulamentação municipal de critérios de obrigatoriedade de instalação de postos de carregamento em zonas residenciais e comerciais, bem como em outros polos atores de mobilidade. No que respeita ao estímulo à descarbonização das frotas de logística urbana, um outro dos setores a que temos de dedicar uma muito maior atenção, foi apoiado através do Fundo Ambiental a aquisição de veículos ligeiros comerciais elétricos e bicicletas de carga, convencionais ou com assistência elétrica. Se isto é o que temos feito, também o novo ciclo de financiamentos comunitários trará novas oportunidades de investimento e é necessário planearmos já essa mudança. No global, o PRR tem previstos 967 milhões de euros para a implementação de projetos e investimentos para a promoção da mobilidade sustentável, designadamente para a expansão das redes de transporte coletivo em sítio próprio nas áreas metropolitanas, projetos que, aliás, já estão em curso. No âmbito do PT 2030, o sucedâneo do POCUR, o Programa para Ação Climática e Sustentabilidade, assim se chamará, verá reforçada a sua dotação financeira em cerca de mais 1.000 milhões de euros, passando da dotação atual de 2.200 milhões de euros para 3.100 milhões de euros. Mas os apoios às áreas do ambiente e da energia não se esgotam neste programa temático, uma vez que se encontra elegibilidade para o mesmo nos programas regionais, com cerca de 2.600 milhões de euros, e no programa Inovação e Transição Digital, com cerca de 800 milhões de euros. No total, estamos a falar de uma dotação de FEDER e Fundo de Coesão de 6.500 milhões de euros. Vai-se multiplicar por isso por 3 a dotação que tínhamos no programa anterior, o POCUR. Teremos assim condições para continuar este árduo trabalho de transformação dos nossos modelos e padrões de mobilidade. Poderemos continuar e reforçar esta luta que nos move, expandindo as redes de transporte pesado de passageiros, melhorando o nosso material circulante, intervindo no âmbito da logística urbana, na melhoria da qualidade dos serviços de transporte coletivo e na promoção da melhoria e requalificação do espaço urbano, tornando-o mais amigo da boa mobilidade para todos. Mas há mais. É também urgente darmos passos mais eficazes na inteligência associada à mobilidade. A implementação de plataformas integradas de informação que promovam soluções de smart mobility, e a Susana Castelo ainda há pouco falou disto, algo de que se fala faz já muito tempo, mas que muito paulatinamente tem evoluído, tem que ser alvo de toda a nossa atenção. E é também urgente dar continuidade à implementação das estratégias nacionais para a mobilidade ativa, criando soluções que promovam a complementaridade da mobilidade ativa com a rede de transporte público, uma complementaridade promotora de hábitos de mobilidade mais saudáveis. A finalizar, uma nota sobre algo menos tangível. O sucesso das estratégias que perseguimos dificilmente terá sucesso sem um grande trabalho, sem um grande trabalho de alteração de comportamentos e na educação das pessoas, sendo certo que, desde logo, os mais novos serão os nossos maiores aliados nesta transformação. Caras e caros amigos, a área metropolitana de Lisboa tem feito nos últimos anos um progresso notável em matéria de mobilidade. Na passada sexta-feira, a propósito de ser aniversário do PARTE, foi apresentada a Carris Metropolitana, que é um exemplo claro da atenção e da transformação de que a temática da mobilidade tem sido alvo. A bem das pessoas, a bem do nosso planeta, a bem de uma existência de que nos possamos todos orgulhar, o nosso futuro tem que ter como pressuposto a tal nova mobilidade que serviu de mote e de título a este seminário. Esse futuro tem que ser hoje. Muito obrigado.